é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o caminho do qual não se deve desviar, para que se não perca a verdade e a vida. Hoje eu quero ler aqui para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu vou ler do verso 54 ao 62. Qual é o contexto? Qual é o ambiente? O ambiente é, antes de tudo, de decepção. Profunda decepção. Decepção de quem? Dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles criam, mesmo Jesus dizendo que em Jerusalém ele seria espancado, morto e ressuscitaria no terceiro dia, os evangelhos nos dizem que essa era uma informação bloqueada para eles. Não criam, porque eles tinham sido condicionados pela escatologia judaica de vertentes do judaísmo, acerca do fato de que quando o Messias chegasse, e aí eles não tinham dúvida de que Jesus fosse o Messias, quando o Messias chegasse, ele faria o bem a todos apenas como credenciamento messiânico, para então depois assumir o poder político, expulsar os romanos e glorificar Jerusalém, glorificar Sião como a capital da fé, a capital para a qual o mundo inteiro subiria reconhecendo que o Deus de Israel era o único. Eles, mesmo Jesus os dissuadindo disso, não queriam aceitar nenhuma outra forma de informação. E, de repente, tudo aconteceu conforme Jesus disse que aconteceria. Ou seja, Jesus iniciou um processo de despedida, mergulhou-os num estado de nostalgia, porque eles não queriam admitir o que Jesus dizia, conflitos se estabeleceram, variados e diversos. No caso de Judas, a decepção foi tão grande que ele vendeu informações sobre como prender Jesus para as autoridades do templo. E no coração de todos os outros a decepção estava estampada, em alguns mais explícita, em outros mais reservadamente, mas estava lá. E aí começa a se cumprir a escalada profetizada por Jesus, que eles não queriam aceitar jamais. E aí então Jesus é preso, é manietado, é espancado, é levado para a casa de Caifás, é maltratado, é humilhado a noite inteira. No dia seguinte é levado para Pilatos. Herodes diz que quer vê-lo, Pilatos o manda a Herodes. Herodes faz pouco dele e humilha como consegue, e então, não fazendo Jesus nenhum sinal diante dele, porque ele queria ver sinais de Jesus, negando-se a fazer milagres, ele devolveu Jesus a Pilatos, que deu prosseguimento ao processo formal, transitado em julgado, e envia Jesus para ser crucificado. Você veja que nem sempre que o processo transita e chega a um julgamento, o que daí decorre é necessariamente justo. A liturgia da lei não transforma a iniquidade em equidade, a injustiça em justiça. Jamais. É só um desvio mental para que a gente glorifique tanto o devido processo legal que já nem se pergunte
se o que está em questão tem gravidade maior do que a de qualquer concepção. Porque, cumprido-se o devido processo, parece que a injustiça ganha unção de justiça e a mentira se torna verdade. Em qualquer que seja a direção, e não é isso que eu quero falar a respeito. O fato é que eles chegam aqui na situação onde Jesus está na casa de Caifás, logo depois da prisão no jardim do Getsêmani, e todos fugiram. Pedro, no entanto, tentou dissimuladamente, escondidamente, veladamente ficar o mais próximo possível do que estava acontecendo com Jesus, sem se identificar. Não queria se identificar porque ele estava profundamente magoado e decepcionado com Jesus. Ao mesmo tempo em que ele tinha um sentimento, ele o amava. Ele sabia que ele estava, no mínimo, diante de um homem bom, no mínimo, diante do mais fascinante de todos os homens, mas que não cumprira a expectativa dele e do povo todo, tornando-se um Messias poderoso, político, dominador. Essa era a frustração profunda, o imenso desagrado. Por outro lado, a ambivalência da ocorrência era enorme. Frustrado estava ele de um lado e de outro lado não conseguia deixar de viver fascinado. Então, nesse conflito, ele vai à casa do sumo sacerdote, se assenta no pátio, que está ali até o dia de hoje, e assentado no pátio junto com uma quantidade grande de outras pessoas do staff da casa, outros eram assessores de religiosos importantes, outros eram curiosos com acesso mais facilitado àquele ambiente. O fato é que eles eram vários ali. E Pedro, se diz aqui no verso 53, enquanto Jesus era levado, ele seguia Jesus de longe. Aí depois se diz que acenderam um fogo no pátio e todos juntos se assentaram, então Pedro tomou lugar entre eles. Seguia de longe, Jesus entrou no ambiente. Todos se assentaram no pátio, Jesus lá dentro. Pedro tomou lugar entre eles. Aí então, enquanto ali se estava uma criada da casa, que também se assentava junto ao fogo para se esquentar, disse: esse aí que está sentado aqui, se referindo a Pedro, também andava com ele, estava com ele. Eu me lembro muito bem, ele andava com esse Jesus que está aí dentro. Mas Pedro negava, não sei, não conheço esse homem, estou aqui por outros interesses, sei que o que acontece com ele é extraordinário, eu tenho uma grande curiosidade, mas eu não sei quem ele é. Não me ponha tão perto dele, porque eu não tenho toda essa intimidade. Eu não o conheço. Não o conheço. Pouco depois, chegou um outro e disse: não, tu és um deles. Tu és discípulo dele. Eu já te vi por aí com ele. Pedro, porém, protestava e dizia: olha aqui, cara, eu não sou. Quantas vezes eu vou precisar dizer que eu não sou? E aí passou uma hora, chegou um outro indivíduo e disse: olha, esse aqui também é discípulo dele, não há como negar, sabe por quê?
o sotaque dele é galileu, ele fala com o dialeto galileu. E quando ele tenta se comunicar com o povo de Jerusalém, ainda assim o sotaque dele é galileu. O sotaque o denuncia, o modo de falar. Aí então Pedro diz para o cara: eu nem entendo o que tu dizes. O que você está falando? O quê? Não compreendo o que tu dizes. E logo, conforme Jesus predissera a Pedro, que dissera que bancaria tudo, que nada aconteceria a Jesus, que enquanto ele estivesse ali ninguém o tocaria nele. Então Jesus disse: Pedro, menos, Pedro, menos. Porque eu te digo que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Hoje, tu vais negar que me conheces. É isso que vai te acontecer. E quando Pedro ouviu o que ele tinha acabado de dizer, e logo depois o galo cantou, enquanto ele ainda estava falando: eu nem compreendo o que vocês dizem, não sou galileu, não tenho nada a ver com ele. Aí o galo cantou. Então voltando-se o Senhor, que estava nas imediações, que de certa forma ouviu, de certa forma não, de uma forma ou de outra ele ouviu, mas o texto dá a entender de que talvez eles estivessem separados por uma parede, e Jesus na parte de dentro, mas com as janelas vazadas, portas. E então Jesus aparece, de modo que Pedro, de onde estava, o vê. Assim que o galo cantou, Jesus entrou em cena. E voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. Só fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou de todas as bravatas e de todas as palavras do Senhor que dizia: não é nada disso. Simão, Simão, Satanás te requeireu para te peneirar como se peneira o trigo para ver o que sobra. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, retirou-se e chorou amargamente. A decepção, a frustração, a desilusão espiritual produz essa sequência aqui, naturalmente. Naturalmente, produziu com Pedro, já produziu comigo, produz com milhares e milhares de pessoas. Você enganadamente desenvolve certas expectativas, cultua certos sonhos. Por mais que a realidade diga a você que não é assim, por mais que até a boca da verdade, como foi aqui o caso, por advertências de Jesus, diga que não será assim, mas a gente tem a capacidade de desenvolver nossas escatologias, nossas teologias, as doutrinações que melhor agradam a expectativa ideológica
do nosso coração. Foi o que aconteceu com Pedro e com todos. Jesus dizia, não, a escatologia é outra. Vai ser da morte e da ressurreição. Não será essa escatologia dos piedosos e zelotes e essênios e de outros grupos e seitas de Israel que acham que o Messias vai chegar e quando se manifestar tomará o poder. Não. Tem um grande intervalo. Há um hiato enorme. Agora o que vai acontecer é que o Filho do Homem vai ser morto, porém ressuscitará ao terceiro dia. E os que crerem e virem serão tomados por uma alegria que ninguém extinguirá, mas será assim. Jesus lhes dizia isso explicitamente, mas os seus ouvidos estavam bloqueados. O excesso de doutrinação religiosa tem o poder de impedir as nossas percepções mais reais e objetivas, proclamadas, ensinadas, expostas e manifestadas no Evangelho. Nada é mais poderoso do que doutrinações. É por isso que nós estamos nesse estado. As pessoas leem o Novo Testamento, mas é como se não tivessem entendido nada e, de fato, nada entenderam, porque leram já interpretando com as categorias das doutrinações assimiladas, inculcadas e, muitas vezes, totalmente condicionadoras na mente das pessoas. Isso é forte e o exemplo de Pedro mostra isso. E é isso que faz as pessoas se decepcionarem com Deus. São promessas não cumpridas. A religião promete, promete e promete. E Deus vem e não cumpre. E faz aquilo que lhe apraz fazer. E as pessoas não sabem como se posicionar. Ao invés de entenderem aquilo como equívoco da religião, interpretam tudo como falha divina, como pecado divino contra a esperança humana. E aí o coração esmorecido como o seu, por várias razões. No caso do ambiente de Pedro e dos companheiros dele, o contexto rápido e básico é aquele que hoje eu já introduzi aqui e em centenas de outras ocasiões o fiz com muito mais largueza. Mas é esse o caso deles. Alguns outros não. É uma profecia que diz que a sua mulher não vai morrer e ela morre. Ou é uma palavra de fé que garante que o seu negócio vai prosperar e ele quebra. Ou é uma certeza que lhe é inculcada a respeito de sonhos, esperanças emocionais, afetivas, relacionais que você tem e que são garantidos a você pela palavra da fé de alguém em quem você acredita e nada vem acontecer. É aquela certeza inoculada em você de que o seu marido, que já não ama você, já tem outra, vai voltar e você está esperando há anos. E ele agora já tem 2 filhos com a outra e parece feliz. E você não sabe o que fazer com a palavra recebida, então a transfere para Deus como raiva, decepção, tristeza, essa chateação. Por mais que no meio tempo você tenha ouvido alguém dizer, até eu aqui mesmo dizer, não faça isso, como sabes, ó mulher, se converterás o teu marido, mas você escolhe no que você quer crer, conforme a sua organização doutrinária mais coerente com os seus desejos e caprichos e expectativas. Aí nada acontece.
e você fica nesse estado. Aqui no caso de Pedro, a primeira coisa que isso causou foi esse seguir de longe, essa vontade de se afastando, de não assumir mais nenhum compromisso tão explícito, de ir ficando de fato à distância. Não consegue sumir de vez. O interesse é inegável, mas eu vou seguir de longe, como milhares aqui estão fazendo. A outra coisa é que devagar ele foi tomando lugar entre aqueles para quem Jesus não significava nada. Ele foi trocando a comunhão da fé pela relação com pessoas para quem Jesus não era nada nem ninguém. E ele não estava ali para ser sal daquela terra. Ele estava ali vazio de tudo. Querendo era se misturar, se confundir, querendo que esquecessem que ele tinha feito parte de alguma coisa e ele mesmo queria também esquecer. Não podia de todo esquecer, mas não queria de todo, não queria em nada ser lembrado. A terceira coisa que acontece é que você entra nesse processo e quando demandas são feitas acerca da relação eventual de você com essa figura de Jesus, ou com o Evangelho, ou com a verdade de Deus, ou com o que você já não pode negar como sendo Evangelho, no entanto, porque você está frustrada, você diz, não, eu não conheço nada disso, e você vai ficando tão distante, fazendo de conta que essa coisa você soube assim de orelhada. Como tem muita gente aqui comigo fazendo isso direto. E eu vejo nos lugares onde eu vou. Não, eu não conheço assim como você pensa que eu conheço, não. E aí chega aquela hora em que alguém diz, não, não negue, não. Você já foi engajado, rapaz. Aí você chega e diz, não, não sou. Não sou essa pessoa engajada, eu nunca fui. Não sou eu. E aí chega nesse ponto em que você começa a dizer que até a linguagem do Evangelho é uma coisa que você não compreende. E que a insistência dos outros na sua um dia relação com o Evangelho é uma coisa que para você está fora de compreensão. Que loucura é essa de quererem te associar ao que você diz que não tem nada a ver, que não quer saber, que já se esqueceu para sempre. Tem muita gente aqui nesse estado, nessa hora, já há algum tempo. São os crescentes ateus da decepção religiosa e que queriam que Deus cumprisse um pacote doutrinário que ele não vai cumprir jamais. E aí eles tinham ousado tanto, asseverado tanto, garantido tanto, bravateado tanto acerca do Messias dele, que quando aquilo tudo deu no que deu, conforme Jesus disse que seria, e eles não quiseram crer, o coração se amargurou profundamente. E o resultado é esse aqui. Começa ficando de longe, depois se ajunta com aqueles para quem Jesus não tem significado, depois entra no processo de desconhecer Jesus para fins de consumo público, depois negar que aquilo tenha tido alguma importância ou significado, ou que você seja alguém vinculado àquilo, você não é. Chega um ponto que você diz, olha, eu não entendo nem
a linguagem dessa história e nem por que vocês querem me identificar com isso. Aí o galo canta. Só Deus sabe que galo é esse que canta na sua vida. São milhões de galos com caras diferentes, com vozes diferentes. Quem sabe hoje aqui eu sou um galo cantando, trazendo algumas coisas à memória, à lembrança, para que você se converta da sua frustração resultante das doutrinações caprichosas que você imputou a Jesus e às quais Jesus fez questão de negar. E você ficou assim, no vazio e sem chão. É nessa hora perfeita, nessa miséria excelente, que o Senhor chega e fixa em você os olhos. A mais maravilhosa de todas as misérias. Mas sobre ela Jesus fixa os olhos. E fixou o Senhor os olhos em Pedro. E o galo cantou. E Pedro saiu dali correndo, aos prantos, desesperado. Entrou no bosque que tem, naquele tempo, muito mais ainda, ao lado da casa de Caifás, no sopé do Monte Sião. Ainda hoje é um lugar de muitos arvoredos. No passado era um bosque, uma escada romana, que está até hoje lá, que subia ao lado, original. Saiu correndo naquela escuridão, chorando amargamente. Que coisa mais linda, não é? O Evangelho é todo ao contrário. Se fosse uma literatura shakespeariana ou de qualquer outra produção literária universal, isso terminaria como uma grande tragédia. Mas essa é uma história de uma miséria bendita, de um cara que caiu em si para sempre, para quem acabaram as bravatas de eu sou, eu posso, eu me garanto, eu sou o Pedrão das Candangas, essa coisa assim. Acabou para sempre para nascer um homem. Para nascer um homem de dentro daquele idiota, daquela casca de ufania. Nascer um homem. E quando ele percebe a viagem inteira que ele fez, e o olhar do Senhor fixado nele era o mesmo, fixou a verdade, a consciência nele, Pedro. E o coração explodiu com a luz daquele discernimento de como ele tinha vivido auto-enganos que ele estava transferindo para Jesus. Enquanto Jesus o advertiu da verdade o tempo todo, ele não quis crer. É dia de revelação. É dia de juízo de graça. Juízo de redenção. Juízo de iluminação cognitiva, juízo de arrependimento. Foi a salvação desse homem, a quem Jesus, depois de ressuscitado, sabendo dele e de seu estado arrebentado, debilitado, mandou o recado dizendo: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro que se dirijam à Galileia, lá eles me encontrarão. Eu não preciso fazer grandes aplicações, o Espírito Santo está aplicando isso em você. Você está entendendo, você que é um ateu da decepção religiosa, está me entendendo muito bem. O Senhor Jesus fixa os olhos nesse teu filho, nessa tua filha, em cada um deles,
que viveram esse engano, esse auto-engano, esse auto-boicote, que escolheram crer nas suas próprias razões e não na tua palavra e não no Evangelho. Frustraram-se com as doutrinas do poder, do enriquecer, do dominar, do tomar posse, do não adoecer. Frustraram-se porque tudo isso é mentira. E não quiseram crer na tua palavra e hoje estão em estado de transferência descrente. Eu peço que o teu Espírito os acorde, que eles sejam traspassados, transfixados pelo olhar de Jesus neste dia. E que milhares venham a sair correndo em pranto salvador, em arrependimento glorioso, para a preservação dos seus seres. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.